comentar com você neste vídeo sobre os episódios trágicos, né, que envolveram o jogo do Laio contra a equipe do Colo-Colo em Santiago do Chile. Mais uma partida entre Colo-Colo e Fortaleza com algum problema, né? Neste caso, problemas dentro e fora de campo, né? Infelizmente, gente, foi algo muito trágico, fora e dentro de campo, né? O que aconteceu fora do estádio, o Monumental de Santiago foi um negócio brutal, que envolve muito mais responsabilidades de uma tradição cultural do Chile em tratar mal as pessoas, né? Tratar muito mal as pessoas, simplesmente, principalmente as pessoas do povo, do que qualquer outra coisa. É comum no Chile que as pessoas mais pobres sofram muito com perseguições por parte das instituições, né? Principalmente as instituições policiais, que no Chile sempre se viram também como instituições não somente segregacionistas, né? Mas instituições de perseguição. Os bairros da periferia, né, das principais cidades do Chile sempre foram vítimas de muito acoso policial, mas não algo parecido com o que ocorria aqui no Brasil, algo muito pior. Para vocês terem ideia, né, eu já vou entrar no jogo, tá? Já vou entrar na confusão. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, na época da ditadura, nas periferias das grandes cidades, as pessoas precisavam caminhar com a carteira, né, de trabalho, porque se ela não tivesse a carteira de trabalho, ela era vista como um bandido. Muitas vezes era presa pela polícia, simplesmente por não ter a carteira de trabalho com ela. Em algumas situações, quando tinha a carteira de trabalho com ela, né, e estava ali colocado ali, estava provando que ela era desempregada, em algumas dessas situações também era presa, né? Para muitos que gostam de ditadura, que não sabem o que significa, era um pouco isso aí, né? Ela não faz nada com o rico, mas ela detona a vida dos pobres, né? Lá no Chile, isso nunca acabou inteiramente, aqui no Brasil também. Mas no Chile, a questão da violência policial contra o povo sempre foi muito forte, mesmo depois da ditadura do Pinochet. O que aconteceu no estádio de Santiago foi uma espécie de revolta em relação a isso, quando as pessoas colocaram o futebol como tem de ser no segundo plano, né? E as pessoas estavam, na verdade, que estavam ali dentro do estádio, estavam cansadas, né, de mais um evento em que as pessoas comuns sofrem por violência policial. A tentativa de se manifestar foi sobretudo em virtude de que aquela era uma oportunidade para chamar a atenção para o mundo sobre a violência que a polícia do Chile comete todos os dias contra as pessoas simples, contra os trabalhadores e trabalhadoras chilenas, né? O local você pode considerar que o local não foi o melhor, mas o fato é que aquela violência estava totalmente associada ao local. E aquela violência estava totalmente associada ao espetáculo. Né, para maquiar, né, dentro de campo, né, tudo muito bonito, futebol que funciona e tudo mais tal, né, as autoridades chilenas ligadas ao futebol e também à Conmebol passaram por cima de um evento real muito trágico, que foi a morte de duas crianças, né? Uma criança de 13 anos e outra criança de 18 anos. Né? Então, o que aconteceu? Os torcedores do Colo-Colo dentro do estádio só ficaram sabendo disso, né, momentos prévios, minutos prévios à invasão de campo, quando alguns entenderam que aquilo não era possível. Tá? Algumas pessoas começaram a chorar dentro do estádio, na arquibancada, começaram a chorar, essa é a palavra. Tá? Eu busquei informações no Chile sobre isso. As pessoas começaram a chorar dentro da arquibancada, quando ficaram sabendo, de novo a polícia, de novo a polícia. As pessoas não tinham mais sentido em ver aquele jogo. O jogo tinha perdido para algumas daquelas pessoas a importância. Né? Então pareceu, para algumas delas, que se manifestar entrando em campo era o que elas deveriam fazer. Certo ou errado? Cada um que julgue. Agora o fato é, elas não teriam entrado em campo, entendam, elas não teriam entrado em campo para agredir jogadores do Colo-Colo e tampouco jogadores do Fortaleza. Jogadores do Fortaleza e tampouco do Colo-Colo, colocando aí numa ordem mais real, né? Contudo, claramente que isso poderia acontecer. E contudo que, independente da manifestação dos torcedores, o fato é que, né, os jogadores do Live tinham que correr mesmo, tinham que fugir, né? Não pode esperar, por exemplo, que os torcedores sejam todos educados naquele momento, né? A raiva dos torcedores poderia ser canalizados, inclusive, contra o próprio Fortaleza, e assim por diante, né? Sobre o jogo e sobre ainda o acontecimento fora do estádio, tá? As duas crianças teriam sido mortas numa situação, né, em que, diante da péssima organização
péssima organização, e neste caso não é o Colo-Colo, tá? Não é o Colo-Colo. Existe um órgão que cuida dos estádios no Chile, né? Esse senhor, né? Esse órgão é o grande responsável pela bagunça. Então veja, as pessoas não estavam conseguindo entrar no estádio, foi muito mal organizado, né? Então o jogo estava prestes a começar, muita bagunça, muita confusão, né? E aí a polícia começou a jogar gás lacrimogêneo nas pessoas, eles fazem isso de graça a qualquer momento, né? Então, inclusive com receio, né, de serem pisoteadas, duas crianças se refugiaram num local ali, perto de uma cerca, né? Foi colocada uma cerca ali, né, um cercado pelos policiais ali para ordenar, né, as coisas. As duas crianças ficaram no local da cerca, em que, em teoria, né, ali elas ficaram protegidas. O carro da polícia passou por cima dessas crianças. Passou por cima. O que os policiais fizeram depois do acidente? Nada. Nada. Continuaram ir atrás, né, de manifestantes que eles achavam que eram bandidos, né, quando as pessoas apenas queriam entrar no estádio. A viatura passou por cima de duas crianças, uma de 13 anos e outra de 18. Uma delas morreu imediatamente no local. Para vocês terem ideia dos ferimentos, né? Uma delas morreu imediatamente, a outra morreu ao ser atendida. Algumas fontes falam, eu tentei buscar isso nos jornais chilenos, não consegui ainda, nas autoridades chilenas também não consegui, mas algumas fontes falam, inclusive, que o atendimento, o socorro a uma das vítimas não foi sequer feito pela polícia, teria sido feito pelos torcedores. Tá? É uma informação a confirmar. Então, gente, a coisa foi tão grave que o futebol fica em segundo plano. É claro que fica. Agora, isto não dá, né? Isto não dá direito, né, evidentemente, a Conmebol de agir como agiu. Há informações de que a Conmebol sabia da morte, né, de pelo menos um dos torcedores quando o jogo começou. E era para ter encerrado o jogo. Era para não ter jogo. Era para não ter partida de futebol. O futebol ficaria em segundo plano, mas esses cretinos, esses vagabundos, esses fascistas da Conmebol não se importam com a vida das pessoas, né? Queriam apenas que o jogo acontecesse. Depois da invasão, eles insistiram para que o jogo acontecesse. Responsáveis ali pelo jogo, ligados ao Conmebol, foram ao vestiário de Fortaleza, insistir para que o Fortaleza voltasse. Há informação de que os próprios jogadores do Colo-Colo não queriam retornar. Eles estavam um pouco se lixando, se perderia pontos ou não. Eles não queriam retornar. Tá? Agora, diante de tudo isso, é preciso pontuar o seguinte, tá? Em contextos como o que aconteceu, né, a partida tem que ser cancelada e o time visitante tem que vencer por WO. Tá? Porque o estádio, ele é um estádio que não é do Colo-Colo, evidentemente, né? É um estádio público. A organização do jogo não foi feita pelo Colo-Colo, tá? Foi feito por este órgão. E esse senhor, né, ele já foi, ele foi demitido, né? Na verdade pediu demissão antes de ser demitido, tá? O responsável pelos estádios no Chile, né? Pode ser que ele tenha sido demitido, até mesmo que ele tenha sido demitido antes de ser demitido, né? Ele se demitiu, né? Como aconteceu inclusive em teoria com o Alex Santiago, né? Enfim, como alguns falam. Mas o fato é que ele não está mais no cargo. Um policial foi indiciado, né? Apenas, né? Mas a investigação neste momento está em curso, tá? Foi uma grande violência. O Fortaleza e o Colo-Colo foram vítimas disso. O Fortaleza foi muito mais. Os pontos têm de ir para o Fortaleza, não tem de ter outra partida, na minha opinião, os pontos têm que ir para o Lion. Eu duvido que a Conmebol vá fazer isso. Claramente que ela pode ser pressionada. Agora, a pressão que poderia levar a Conmebol a simplesmente entregar os pontos para o Lion e não a realização de outro jogo, até porque em outro jogo ela pode ganhar também muito mais com isso, tá? Passaria por uma pressão da FIFA, a ver o que a FIFA quer neste momento. Tudo é muito político, tudo é muito politicagem. Se a FIFA entender que ela vai ter ganho político, né, em pressionar a Conmebol para não realizar outra partida, então, evidentemente, que os pontos irão para o Fortaleza, né? Mas se a FIFA entender que não, que o futebol tem que ficar acima de tudo mais e tal, então ela vai simplesmente, neste caso, ela vai pressionar a Conmebol, né, que não tenha jogo, né, que tenha jogo, né, e que as duas equipes voltem a campo novamente. Em respeito até mesmo às vítimas, à memória das vítimas, não tem que ter outro jogo, tá? Este jogo não pode acontecer. As duas equipes não podem ir para campo mais. Não tem como, não dá. As duas equipes não podem ir para campo, ok? Em último caso, deixa as duas equipes sem pontos, se for o caso. Mas os dois times não podem realizar este jogo, porque foi também por causa desse jogo, né, que essas duas crianças foram mortas.
Tá? Agora, evidentemente que o Lion merecia os 3 pontos que, olhando agora para o jogo, vamos combinar uma coisa, né? O Fortaleza estava prestes a perder aquele jogo. Ainda que no segundo tempo a equipe tem que se ajustar um pouco em campo, a equipe tenha conseguido até jogar um pouco mais, foi ridículo o que a gente viu do Fortaleza durante a partida, principalmente no primeiro tempo. Foi bizarro. Infelizmente foi bizarro. A gente teve o Fortaleza com 3 zagueiros e 3 volantes, uma equipe que, gente, teve um momento do jogo, do primeiro tempo, né, que o Fortaleza chegou a ter 19% de posse de bola. Não dá para aceitar. É demais. Não dá. É muita covardia. Não dá para aceitar um negócio desse. 19% de posse de bola no dado momento do primeiro tempo. A equipe, por mais que tenha melhorado no segundo, a equipe foi da água para o vinho no segundo tempo. No segundo tempo, quando estava muito bem, não estava jogando nada. Absolutamente nada. Até quando vai essa crise no jogo? Até quando vai a falta de vontade de resolver essa crise no jogo por parte do Voivoda? Porque, veja, a percepção de como é cada partida, de como vai ser cada partida, e a formação que ele leva para campo, hoje ele elege o Lucas Sacha como o grande jogador do meio de campo do Fortaleza, tudo isso está errado. Está muito errado. De novo, nada contra o Sacha, que para mim é um bom defensor. Né? Então, foi mais um espetáculo terrível do Fortaleza dentro de campo. Né, que poderia perfeitamente perder, se o jogo continuasse era possível até mesmo que levasse o gol, apesar de ter melhorado um pouco, sobretudo depois de algumas alterações, é bom deixar claro. Uma outra questão, né? Contrato um centroavante, qual é a lógica de manter o Lucero como titular? Não dá para entender. Logo o Lucero, para quê? Colocasse o Gatito no segundo tempo, né? Mas era o Davidson que tinha que começar a partida. Realmente, tá difícil entender o Voivoda, e tá difícil defendê-lo também. Agora, todo o espetáculo bizarro, né, que o Fortaleza praticou dentro de campo não foi nada perto do espetáculo da tragédia, né, que aconteceu fora do estádio e também dentro do estádio. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E a despeito das razões, né, dos torcedores de protestarem dentro de campo, né, que dá para entender, de certa forma dá para entender. O fato é que dá para entender, volto a dizer, porque se eles se manifestassem fora de campo, ninguém iria se importar com o que aconteceu. Ninguém estaria falando neste momento dessas 2 crianças que foram mortas. Por isso os torcedores, de certa forma, podem ter acertado sim em entrar dentro de campo, desde que eles não agredissem os jogadores da equipe adversária. E claramente que quando o torcedor entendam isso, quando o torcedor entra em campo, as autoridades dentro de campo precisam agir, evidentemente, para proteger quem está jogando futebol. Se algo acontece com o árbitro, se um jogador ameaça o árbitro, vários policiais entram em campo para proteger o árbitro. Né? Então, numa partida de futebol, as autoridades também têm que dar conta da segurança, né, total dos jogadores que estão no gramado, tá? Inclusive do ponto de vista de uma invasão. Né? Os jogadores, por exemplo, precisam ser protegidos, né, por um cordão ali feito pelos policiais. Né? Naquele momento, sequer havia este cordão para proteger os policiais. O que, na minha opinião, né, foi positivo, aí o Fortaleza teve sorte, é que de fato aqueles torcedores não queriam necessariamente agredir os jogadores do Fortaleza, porque se quisesse teriam agredido. Tá? Eles teriam, por exemplo, fechado ali a entrada do vestiário, né, e a situação ficaria muito complicada. Então eu acredito que pelo menos boa parte dos torcedores não queriam causar confusão contra o Fortaleza, mas o fato é que, e apesar deles estarem provavelmente certos em entrarem no gramado para protestar, o fato de terem feito isso, né, infelizmente, gente, dentro das regras do jogo, tem que levar a equipe do Colo-Colo a perder os pontos. Neste caso, o Fortaleza precisa ganhar esses pontos, tá? Pela dignidade do futebol, eu acho que o Fortaleza precisa ganhar esses pontos. E até pela dignidade do futebol, né, acho sinceramente, né, que esse jogo não pode acontecer novamente, tá? E para não sermos demagogos aqui, muita gente falando Colo-Colo tem que ser suspenso, tem que ser banido do futebol, besteira. Isso é coisa de torcedor, né? Torcedor tem o direito de falar isso, eu discordo completamente disso aí. Acho que o torcedor tem razão de falar o que ele quiser, do que ele achar que deve falar, porque ele é torcedor. Agora, eu não aceito que gente que entenda minimamente do que está acontecendo, né? Gente que trabalha como jornalista e tal, acho que é torcedor, mesmo alguns torcedores que estão em canais aí ligados ao Fortaleza, também agem como torcedores, então tá tudo muito bem. Agora, eu não posso admitir que jornalistas falem que Colo-Colo tem que ser banido por causa desse evento aí, tá? Não foi o Colo-Colo, neste caso, que foi responsável, tá? Não foi, gente. Foi o órgão que cuida dos estádios, né? E também a dona Conmebol. A dona Conmebol que deveria ser punida, tá? A dona Conmebol. Os clubes brasileiros poderiam perfeitamente, em conjunto, né, se manifestar contra a Conmebol neste momento, desistindo da Libertadores e da Sul-Americana. Isso não vai acontecer. Nem os clubes chilenos vão fazer isso.
né? Porque clube de futebol não está preocupado, enfim, em um enfrentamento com uma entidade como a Conmebol. E até porque sabe perfeitamente que a correlação de forças é muito desfavorável neste caso. Então é isso, gente. Esperemos aí que os familiares dessas crianças estejam em paz, tenham um mínimo de paz neste momento trágico, né? E que a justiça seja feita contra os assassinos dos seus filhos. É isso.